Boa noite, Andressa, tudo Boa bem? noite, Ellen, tudo bem? Bom, né? A gente fez esse convite, que nem eu estava falando com o pessoal, porque o nosso quadro, né, para trazer atletas e tudo mais. E aí, às vezes, que nem hoje, o pessoal questionou o porquê que a gente te trouxe, e aí eu estava comentando, porque estar no futebol é uma presença feminina no futebol, é uma inspiração, querendo ou não, para outras mulheres. E também, né, para o pessoal conhecer um pouquinho dessa tua rotina, que a gente vê ali nas fotos, é tudo maravilha, mas não deve ser bem assim, né? Sim. Agradeço aí pelo convite para a gente poder estar trocando um pouco essa ideia, né? E conversar um pouquinho, essa troca de informação. E não é tão fácil assim, mas acho que cada um com seus objetivos aí, né? E lutando, se esforçando, a gente vai conquistando aí esses espaços. Como é que foi teu início? Por que que tu decidiu ser árbitra? Como é que foi, como diz, o início de tu pensar isso? Ou tu já tinha pensado, ou tu tinha começado em outro ramo primeiro? Eu sei, na verdade, a ideia de ingressar na arbitragem assim surgiu porque eu sempre fui envolvida no esporte desde criança. Eu joguei futsal e futebol até eu ingressar na universidade. Então eu tive uma vida esportiva bem ativa assim. Desde pequena sempre meu pai me acompanhava nos jogos, me levava para a região jogar. Depois foi quando eu saí de casa também para jogar futebol. Então, até que chegou um momento que eu passei na universidade, né, no vestibular, na Universidade Federal de Santa Maria, mais de forma mais resumida, assim. E foi onde eu tive que optar um pouco entre seguir essa vida de atleta ou essa carreira mais profissional, né? Então foi onde eu cursei educação física, eu optei por fazer a graduação em educação física, onde eu ingressei no curso de educação física da Universidade Federal de Santa Maria. E aos poucos eu fui me desvinculando dessa do lado de ser atleta, né? Até porque não posso dizer até muito tempo atrás, né? Porque esse processo que agora a gente vê dessa inserção do futebol feminino, né? Que cresceu muito nesses últimos anos, não se tinha há 5 anos atrás, por exemplo, há 6 anos atrás, que era quando eu jogava. E foi que quando nos jogos eu fui conhecendo o pessoal, tendo contato com o pessoal, e foi que surgiu essa oportunidade de ingressar na arbitragem. Eu não queria me distanciar da modalidade, né? Não queria me distanciar do esporte, queria continuar envolvida com o futebol. E então foi a arbitragem, foi a oportunidade de continuar envolvida no meio. E Resumidamente. aí, sim, para tu chegar na arbitragem, tu teve que passar por vários cursos. Como é que funciona toda essa questão? Sim. Eu ingressei na arbitragem mais no futsal, né? Que teoricamente é um meio um pouco mais fácil de tu ter acesso. Então primeiro eu realizei o curso da Federação Gaúcha de Futsal, foi em 2014. Antes disso, eu já trabalhava em alguns jogos de amadores de várzea, numa associação de árbitros que tem aqui em Santa Maria e que trabalha em jogos pela região. Então, depois eu realizei o curso da Federação Gaúcha de Futsal em 2014 e eu sempre ouvia meus colegas comentar e também me fazer o convite e me estimular para realizar o curso da Federação Gaúcha de Futebol de Campo, né? O curso da Federação de Futsal, ele é mais acessível em todos os sentidos, em financeiros e também de forma logística. O curso da Federação Gaúcha de Futebol já é um pouco
menos acessível. Então, por isso que eu acabei no início fazendo o curso de futsal primeiro. Só que com essa motivação, com esse estímulo dos meus colegas, eu optei em fazer o curso daí da federação, que é um curso de 6 meses, lá em Porto Alegre, na Federação Gaúcha, durante todos os sábados. Então, todos os sábados, durante 6 meses, ocorre o curso lá, na federação, onde a gente passa por aulas teóricas e aulas práticas também, e onde no final do curso tu tem que ter uma aprovação, daí tanto na parte teórica quanto na parte física. São realizadas 3 provas teóricas durante os 6 meses de curso, e no final do curso a gente passa por uma prova, uma avaliação física daí, aonde também tu precisa ser aprovado já na primeira oportunidade que tem, não tem a chance de fazer um reteste, no caso, é só aquele teste físico. Então o processo é um pouco mais puxado, digamos, mais, uh, mais, mais puxado mesmo, exige mais dedicação, exige se abdicar dos finais de semana, das festas, dos amigos, muitas vezes da família também, de toda essa situação. Pois é, né? E aí, como é que foi assim para a família? A família se acostumou com essa rotina, super te apoiou? Sim, minha família sempre me apoiou, assim, me incentivou. Porque desde pequena, assim, já me viam muito envolvida, né, com isso. Muitas vezes nos finais de semana eu não ficava em casa porque eu ia jogar bola mesmo, sabe? Então, meus pais, meu irmão sempre me incentivaram desde o início, assim. Claro que desde muito nova, desde os meus 15 anos, eu não moro com eles, né? Eu não moro com os meus pais e nem com meu irmão, porque foi quando eu saí de casa mesmo, porque eu ainda tinha aquele sonho de ser jogadora de futebol, né? Quando eu tinha 15 anos. Então, desde essa idade eu não moro com eles, mas eles sempre me incentivaram e continuam sempre me incentivando. Guaraí Q3 tem uma pergunta para ti. Como é apitar jogos masculinos e o respeito por parte dos jogadores? Olha, eu posso dizer que melhorou muito, tá? Até assim, a gente tem que dividir um pouco dos jogos profissionais, né? Que são os jogos que a gente trabalha e atua a nível de federação, e no caso agora de trabalhar em jogos a nível CBF, dos jogos amadores, né? Dos jogos da várzea. Uhum. Nos jogos da federação, o jogo ele acontece com policiamento, enfim, a gente tem todo um aparato, né, por trás, não somente de entrar do campo. E os jogadores, em jogos masculinos, eles têm mostrado bastante respeito e educação. Agora, nesses jogos que eu venho trabalhando. Mas nos jogos amadores, nos jogos da várzea, já não é o mesmo cenário. É bem mais difícil, assim, lidar. Mas aí tu tem que ir aprendendo a melhor forma de lidar com cada um, né? Cada jogo vai ser uma forma diferente. Às vezes vai ter jogadores que vão te ajudar, às vezes vai ter jogadores que vão querer estragar teu jogo totalmente. Então, tu vai aprendendo as formas de lidar com eles, né? É porque ainda se existe, né? Tu deve ter passado por isso, por esse tipo de preconceito, né? Tanto na arbitragem, que nem se ensina as bandeirinhas, e Sim. até mesmo, né, quem pega uma comissão técnica de um clube. Sim, exato. Como eu comentei, todo jogo eles acabam nos testando, né? Claro que esse teste ele vai acontecer também com uma figura masculina, né? Um árbitro. Talvez um pouco menos. Conosco é muito mais. Mas essa falta de respeito que a gente via há algum tempo atrás, no caso, claro,
Eu já passei por uma situação, por exemplo, num jogo amador, num jogo da várzea, que o jogador me, tipo, que no caso até um jogador me chamou de tudo que é nome e o técnico de uma equipe também, assim, ele faltou só me agredir fisicamente, né? Mas aí, claro, a gente tem os recursos, né? Eu acabei ganhando uma ação judicial naquele ano dele, porque eu entrei com um processo com ele. E aí é essa forma que acho que a gente vai quebrando e se colocando, né? Mostrando o nosso lugar, mostrando o nosso respeito, que a gente também merece respeito e que a gente tem capacidade de estar onde está, né? Mas nos jogos profissionais até hoje eu não tive nenhum problema, assim. São jogadores mais elitizados que acabam nos respeitando mesmo. A Karenzita está perguntando: tu achas que por seres mulher há uma cobrança de conhecimento maior? Olha, acredito que sim, mas não de uma forma muito exagerada, assim. O conhecimento ele é cobrado tanto quanto quando for um árbitro como quando for uma árbitra, né? A gente precisa ter o conhecimento da regra totalmente, porque se eu não souber, eu vou ser punida, né? E se no caso a figura masculina, o árbitro não souber, ele vai ser punido também. Então, acredito que existe essa cobrança de ambas as partes. Eu acredito que além do conhecimento, que nem assim, vocês têm que ter um preparo psicológico, né? Muito bom, porque Sim, querendo ou não, é bastante pressão, né? sim. A gente trabalha a gente trabalha com os pilares que a gente comenta, né? Que é o pilar, e um desses pilares é o pilar mental. Porque muitas vezes tu pode estar bem preparada fisicamente para uma partida, tu pode estar bem preparada tecnicamente, né? Saber a regra do jogo, enfim, tudo. Mas se tu não estiver bem preparada mentalmente, daqui a pouco algum membro de uma comissão técnica ou algum jogador vai ter uma atitude que se tu não souber lidar com essa atitude dele, tu vai acabar jogando todo o teu jogo, toda a tua função que tu estava já trabalhando por água abaixo, né? Então, muitas vezes, que nem, por exemplo, comentaram antes da situação de como é lidar com jogos masculinos, daqui a pouco o jogador ele vai vir te questionar, né, de uma forma mais provocativa ou mais agressiva, e tu tem que saber lidar com aquela ação dele, né? Muitas vezes tu vai ter que baixar a poeira daquele jogador e saber lidar, olha só, porque tu tá gritando comigo, eu não tô gritando contigo, né? Porque se eu gritar com ele, se ele vir e gritar comigo e eu gritar com ele, eu vou dar abertura para ele gritar comigo também, né? Por exemplo. Então, daqui a pouco tu trocar uma ideia com ele vai acabar acalmando ele também e mostrando, é verdade, por que que eu tô gritando com ela se ela não tá gritando comigo, né? E aí, dessa forma, tu vai aprendendo a lidar nas situações, nas diferentes situações que ocorrem durante o jogo, né? O consulado feminino de Eldorado. Alguma decisão tua já foi questionada? Não pelo teu conhecimento, mas por algum preconceito mesmo? Algum preconceito velado, sim. Uhum. Como eu comentei antes, nos jogos profissionais, não, porque a gente tem todo o embasamento por trás, né? Mas nos jogos amadores, nos jogos de vários, já algumas vezes, né? Por exemplo, tu não tem teu lugar mesmo é na bandeira, né? Porque o que acontece muito hoje em dia e que a gente acaba ainda encontrando é que são poucas mulheres que trabalham como árbitras centrais, né? Como árbitras principais.
Muito ainda a gente vê mais assistentes, né? Mais na palavra mais comum, bandeirinhas, do que árbitras centrais. Então, muito que a gente ouve ainda é: tu não tem que estar aqui apitando o jogo, tu tem que estar lá na bandeira, né? Porque muito se entende ainda que um bandeira não tem, né? Falando na palavra mais comum, bandeira, né? Um bandeirinha não tem a mesma responsabilidade no jogo do que o árbitro central, por exemplo. Então, muitas vezes é isso que acontece. Dos jogos, todos os jogos assim, tu já participaste, principalmente, né, esses da federação, qual foi o jogo que mais te marcou, assim? Um dos jogos que mais me marcou, claro, foi, foi um jogo feminino que em 2019 eu trabalhei na final do Gauchão feminino, que foi o Grenal, né? Foi a final lá em Ijuí. Eu não esperava aquela oportunidade e foi um jogo que me marcou bastante porque por vários motivos, por ser uma final de gauchão entre as principais equipes do estado, né, entre o Grêmio e o Inter, por ser Grenal, por ser meu primeiro, né, Grenal também, e pela equipe de arbitragem, né, ser composta, só o quarto árbitro não era uma mulher, né, o quarto árbitro era um homem, mas as três existiam, o trio feminino foi composto, né, o trio de arbitragem foi composto por mulheres, que em 2019 foi por mim, pela Luísa e pela Maíra. E há muito tempo não se tinha isso dentro da federação, não se tinha isso dentro do estado, né? Mais de, olha, eu não vou saber dizer quanto tempo, mas não se formava um trio feminino, né, de arbitragem dentro da Federação Gaúcha. Então, me marcou bastante aquele ano esse jogo. E também, ano passado também, inclusive também a final do Gauchão Feminino, onde daí eu acabei trabalhando como quarta árbitra, né, nesse jogo, mas também pelo contexto, pela parte histórica e tal, que foi também a final do Gauchão Feminino, que foi Grenal, e que foi transmitido pela RBS TV, né? Então, que foi uma conquista também, acredito que muito grande ali das equipes, né? Das principais equipes e da federação também. O Consulado Feminino de Guaíba. O que tu podes dizer sobre o VAR? Porque o comportamento dos jogadores é tão diferente aqui no Brasil, se comparado com os europeus. Por exemplo, com a relação ao VAR. Sim. O VAR é uma ferramenta que veio para ficar, né? A gente viu que agora foi inserido também na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E acredito que esse tratamento por parte dos jogadores que existe, é claro que até é lamentável a gente comentar um pouco sobre isso, né? Mas acaba acontecendo dessa diferença de tratamento, né, que ocorre lá na Europa. E não é só pela questão do VAR também, né? A gente pode falar da figura do árbitro central também, né? A gente assistindo os jogos, a gente vê que aqui no Brasil, o árbitro vai lá, marca uma infração, vem aquele bolo de jogadores reclamar, né? Da mesma forma acontece no VAR. E lá na Europa, não. Mas isso é cultura, né? É uma cultura que existe no... Cultura e educação, né? Acredito que existe no futebol brasileiro e que vai demorar, acho que um pouco para a gente conseguir mudar isso. O Nelson está perguntando qual é o seu sentimento ao perceber, após término do jogo, que errou um lance
capital e que determinou a derrota de um time de forma injusta? Olha, eu posso dizer que até hoje eu não tive esse sentimento, porque até hoje eu tive a felicidade, né, de, de acertar na maioria das minhas decisões, né, no caso, que nem ele falou, de forma capital, né, claro que acredito que são os lances que possam interferir no placar do jogo, mas acredito que é aquele sentimento de, no caso, se for acontecer comigo, é um sentimento de cobrança que eu vou ter comigo mesma, né? Porque e também a gente tem que se colocar que tanto o árbitro é uma figura humana também, né? Que às vezes a gente até brinca, como um jogador pode errar um pênalti, pode errar um gol, o árbitro ele também está ali exposto a cometer um erro, né? Não é, ele é um ser humano passível de erro. E a gente se cobra para ter a menor chance de erro durante a partida, né? Caso isso venha a ocorrer, que a gente não espera, mas é passível de erro, né? Claro que eu vou ficar triste, vou me cobrar, né? Por isso, mas infelizmente vai ser uma situação que não tem como reverter, né? Não vai ser possível voltar atrás. E além disso, se isso for a ocorrer, é bom deixar claro que nós somos punidos, né? Por um erro grave que possa ocorrer, a gente é punido. Então, no caso, se isso for a ocorrer, no caso, eu vou ser punida e vou ficar fora das escalas por um tempo. Então, por isso que cada vez mais a gente tenta se aperfeiçoar para que não, para que ocorram menos erros possíveis, né? O Consulado Feminino de Eldorado, nos jogos femininos que você apitou, alguma jogadora foi desrespeitosa? Não, não que eu lembre assim. Não, nenhuma jogadora faltou com respeito. Acho que é o contrário, né? Eu acho que as jogadoras se sentem, eu acho que até mais à vontade quando tem a mulherada pitando, enfim, do que às vezes, né, só aquela questão do homem também. Ah, sim, acho que sim. Acredito que sim. Acho que se sente mais à vontade, né? Em ter uma figura feminina também, uma árbitra, no caso, entre elas. Não, e aí tu vê, que nem tu falou, mesmo que te marcou, né, a questão do Grenal e tal, que também deve ter marcado as equipes nesse momento, porque eram três pessoas ali, principais, mulheres que entendem outras mulheres. Sim, sim, claro. O Consulado Feminino de Guaíba. Hoje está mais fácil a mulher entrar na arbitragem, ou ainda é difícil? Ainda se encontra algumas pedras no caminho? Hoje em dia, as federações, elas estão bem mais acessíveis, tá? Hoje em dia a gente pode ver uma crescente muito grande de mulheres dentro das federações de arbitragem e as federações incentivam as mulheres a se inserir, né, nesse meio. A gente pode ver aí que agora esse ano aí a gente tá tendo, né, um trio feminino na principal competição no Brasil, né, no Campeonato Brasileiro, formado aí pela Edna, pela Neuza e pela Leila, né, que estão abrindo portas para muitas mulheres, né, para muitas árbitras e que esperamos que venham muitas mais, né. A questão que para nós mulheres acaba sendo um pouco um empecilho é a questão da parte física. O teste físico ele é difícil, requer bastante treinamento, dedicação, né? Porque senão tu não passa. Então a gente precisa de mais dedicação, de mais esforço, de mais treinamento por todas as questões físicas que são diferentes, né? As questões fisiológicas
de uma mulher por uma questão fisiológica masculina. Então, nesse sentido, acaba sendo um empecilho bem grande assim para nós. E é por isso que muitas vezes algumas mulheres não acabam sendo aprovadas. No meu curso, por exemplo, em 2019, se eu não me engano, tinham 8 ou 10 mulheres, se eu não me engano, no curso. E só 2 foram aprovadas. Só eu, no caso, e mais uma colega minha que é assistente, né? Que é bandeirinha. As outras não conseguiram aprovação na parte física. Até passaram na parte teórica, mas não passaram na parte física. Então, a parte mais difícil, assim, que tem esse empecilho, eu acredito que seja a parte física mesmo. É que nem tu diz, né? Há toda uma preparação e talvez seja a parte que vocês mais tenham que se esforçar e se dedicar um pouco, né? Exato. É muito... Bom, quem... E até porque no jogo também vai ser a mesma coisa. Vocês vão passar, daqui a pouco corre para um lado, corre para o outro, vai ali. Exato. Hoje em dia o futebol ele evoluiu muito, né? O futebol masculino evoluiu. O futebol masculino e o feminino evoluíram muito, né? Se torna muito rápido, muita mudança de direção, né? Muita troca de velocidade dentro do campo. Daqui a pouco tu tá lá dentro de uma área, num escanteio, né? E aí o goleiro pega a bola lá, domina a bola e dá um balão lá na outra área e tu tem que estar lá. Então é muito rápido e, consequentemente, em função disso, o teste físico também, né, acaba sofrendo mudanças e acaba sendo mais difícil para que o árbitro possa estar apto à demanda, né, que ele possa estar sofrendo dentro do jogo. Então, por isso que se torna mais difícil. Tanto que a evolução tá aí que a gente tem O que VAR. nem agora o VAR. Exato, exato. Foi falado que antigamente não se tinha e que, querendo ou não, acho que ajuda bastante vocês, porque é que nem tu falou, antes de tu tomar uma decisão, tu vai ali, revisa de novo, pelo menos dá uma confiança maior, né? Exato, perfeito. Como eu comentei, o futebol ele evoluiu muito e, em consequência disso, apareceu o VAR também, né? Porque, como eu já citei antes, o árbitro ele é passível de um equívoco, de um erro, e o VAR veio para diminuir isso, né? Para se tornar o placar da partida, o jogo cada vez mais legitimado, né? Então, por isso que eu comentei, é uma ferramenta que vem para ficar e com certeza agregar muito dentro do futebol, né? Assim como já na Europa, que nem tu citou antes, já tá bem, funciona bem, né? Tá muito bem desenvolvido. No Brasil a gente ainda vem trabalhando, até porque faz pouco tempo que, né, foi inserido, mas com certeza é uma ferramenta que veio para ficar e agregar muito aí ao futebol. O Nelson está perguntando se na exigência da questão do teste físico é a mesma ou tem alguma diferença de homem e mulher? Sim e sim. Assim, o teste físico, ele é o mesmo para todo mundo. São 40 tiros de 75 metros. Tanto para homens quanto para as mulheres. O que muda são os índices, que são os tempos. No caso, o homem tem o índice masculino, né, falando a nível CBF, no caso, ele tem um tempo de 15 segundos e 20 segundos. 15 segundos para realizar o tiro de 75 metros e 20 segundos de descanso. Então, 40 vezes tu tem que fazer isso. Então, tem 15 segundos para dar o tiro de 75 metros, 20 segundos de descanso, acabou os 20 segundos, tu vai lá de novo. Para as mulheres, tem 2 segundos a mais.
é 17 segundos por 22. Então, tem 2 segundos a mais para fazer o tiro e 2 segundos a mais para descanso. A questão é que existe um nível de cobrança que, se as mulheres, por exemplo, no meu caso, quiserem atuar nas competições profissionais masculinas, nos jogos masculinos, elas precisam realizar o índice masculino. Então, o índice feminino não basta. Então, por exemplo, no meu caso, nos jogos masculinos, se eu quero atuar numa competição profissional masculina, eu preciso correr igual os homens. Eu preciso fazer o mesmo teste físico que eles fazem. Então fica, querendo ou não, se iguala, porque a maioria que entra na arbitragem, acredito eu, que quer atuar no jogo masculino, que quer para a CBF, que almeja, que não almeja só ficar na tarde. Exato, exato. E então, teoricamente, eu tenho que fazer o mesmo teste que os homens, né? Tenho que correr da mesma forma com eles, tenho que fazer o mesmo teste físico que eles, que é bem como tu comentou. A nível, de forma objetiva, a nível de carreira, todo mundo quer trabalhar nesses jogos, né? Nos jogos profissionais. Então, por isso que exige, né, mais essa dedicação aí da parte física, como eu já comentei antes, que é uma das partes que eu vejo que são mais difíceis, assim, dentro dos pilares que a gente comenta. Além da arbitragem, tu trabalha em outro local? Como é que é a tua rotina? Porque é que nem eu falei ali, ó, a gente te vê bonito nas fotos lá, paradinha, antes do jogo, mas aí fica naquilo, garanto que ela só faz isso. E olha agora, que nem tu já trouxe, tem toda uma preparação, tem toda essa questão que a gente vê que para chegar ali e estar bonita naquela foto não é fácil. Ah, obrigada. Eu sou formada em educação física, né, na área do bacharelado, e atualmente eu trabalho como personal trainer. Acabei indo para esse caminho, né, da parte da educação física, porque foi a forma que eu consegui lidar melhor com essa demanda da arbitragem, né? E hoje em dia, graças aos meus alunos que entendem essa minha rotina, né, eu consigo conciliar os dois, porque, por exemplo, ontem eu tive jogo, então se eu tivesse algum trabalho, né, que eu tivesse que cumprir uma carga horária, por exemplo, eu não iria conseguir realizar isso, né? Então, graças aos meus alunos que entendem essa demanda, eu consigo conciliar esse meu trabalho também de personal trainer, onde eu consigo, né, remanejar meus horários e toda essa questão. Então, trabalhar de forma autônoma foi a melhor opção para mim, para conseguir conciliar também com as demandas da arbitragem. O Thiago tinha solicitado aqui para entrar, mas não sei se deu algum problema. Mas também comentou, tá voando, parabéns. Baba Lemoa, gremista historiador, boa noite. Porque é que a gente falou assim, eu garanto, muitos jogos, né? Sim. Por semana, assim, que vocês têm. A questão é que também, muitas vezes, a gente fica sabendo da escala, no caso dos jogos. No caso, por exemplo, hoje, quinta-feira, eu fiquei sabendo da escala, só da escala do final de semana, né? Então, a gente não tem esse espaço grande de tempo para conseguir organizar tudo. Muitas vezes acaba sendo tudo muito em cima da hora, né? Que nem hoje, ok, hoje eu fiquei sabendo que eu vou ter jogo lá na segunda-feira. Mas, claro, eu já tenho que daí pensar como é que eu vou lidar com os alunos que eu daria aula na segunda-feira, eu vou ter que encaixar eles num outro horário, num outro dia. Então, acaba envolvendo toda essa função de agenda, mas é uma função, mas, ao mesmo tempo,
E a questão que nem falou, aí daqui a pouco não pode ver família, não pode ir em algum outro evento que teria. Exato. Muda completamente, você não tem aquela rotina fixa. Tudo depende, não tem como planejar, que nem tu falou, por conta dessa questão. Exato, eu vou organizar meu final de semana. É igual a gente fala, a gente organiza a semana e o final de semana depois que sai a escala, né? Depois que sai a escala, daí a gente organiza como vai ficar. Então a gente espera sair a escala, depois a gente organiza. Bem isso mesmo. E agora que teve essa pandemia, como é que foi para ti voltar, né? Porque teve toda aquela questão do recesso e tudo mais, protocolos, e agora querendo ou não, um pouquinho diferente do que já era. Sim. Como é que foi voltar aos campos pós-pandemia? Durante toda a pandemia eu não fiquei parada, né? Em relação à parte física, assim, continuei meus treinamentos. E por isso que foi até. Isso me ajudou bastante, né? Em retornar agora para os jogos. Acredito que se eu tivesse parado um pouco com isso, eu teria mais dificuldades dentro do campo. Mas em relação aos protocolos, tá tudo muito bem organizado, né? Os árbitros são todos, a gente passa todo mundo tem que fazer o teste, né, do PCR, mesmo a grande maioria agora, acredito que todo mundo já tenha se vacinado, né? Mas dentro do protocolo, uma das exigências é fazer o PCR, tanto toda a equipe da arbitragem como os jogadores também. E tem todo o protocolo da utilização de máscara, até mesmo agora que retornaram, né? Retornou a torcida aos estádios, também se tem um cuidado muito grande ali, tem todo um, todo um pessoal, toda uma organização, né, por parte da federação em volta disso. No caso, por exemplo, que nem ontem ontem no jogo, por exemplo, além da gente ter que fazer o PCR, tem todo o pessoal lá da federação que mede temperatura, vê toda essa organização. Então, voltou de forma bem organizada, né? E espero que continue assim dessa forma para que a gente consiga manter os campeonatos aí em ativa. Mas agora a pergunta é assim, é melhor apitar sem torcida ou com torcida? Qual é a sensação? Olha, confesso que é melhor apitar com torcida. Porque quando não tem, agora nesses jogos que não tinha torcida, não se tem aquela. Parece que não é aquela mesma emoção, todo aquele contexto que envolve o jogo, toda essa situação, a charanga no estádio, o pessoal gritando. Então, claro que agora retornou a torcida, mas um público bem menos, né? Não se tem tantas pessoas ainda no estádio, mas já dá uma emoção, uma vibração bem diferente para o jogo. Acho que não só para a gente, né? Para a equipe de arbitragem, mas também para os jogadores também. Então, confesso que eu estava sentindo falta da torcida nos estádios. Dá uma sensação diferente. Os jogadores a gente vê comentar, né? Mas aí a arbitragem é aquilo que a gente não sabe, estão dando graças a Deus, porque a gente não tá lá. Ou se estão bem, estão sentindo falta. Sim, sim, não, mas acho que falo por mim, né? Não sei pelos meus colegas, enfim, tô falando por mim, mas eu tava sentindo falta daquela emoção, daqueles gritos da arquibancada. É adrenalina. Isso, exato. Isso mesmo. O Consulado Feminino de Guaíba há mais algumas outras mudanças por vir no andamento da arbitragem. Recentemente foi anunciado que o VAR seria remoto. Isto é, não teria a necessidade de instalar no estádio onde se realiza o jogo. Ah, sim, é uma mudança que eles vêm estudando, né, para que
Mas, claro, envolve toda um aparato, né, por fora, em função da tecnologia. Claro que a tecnologia, ela possibilita hoje isso, né, por causa da comunicação, mas é um processo que eles estão trabalhando para que possa ocorrer, porque hoje em dia esse deslocamento envolve todo custo também, né, por parte dos clubes, enfim, toda a equipe da arbitragem, e também para também diminuir esse deslocamento por parte dos árbitros, né, porque hoje em dia quando tu pega um jogo fora do estado, como acontece, por exemplo, com a situação do VAR, a VAR, a gente acaba se envolvendo, eu na minha situação ainda eu não realizei o curso, né, de árbitro de vídeo, mas, por exemplo, os meus colegas, tu acaba ficando envolvido 3 dias no jogo, né? Porque aí é um dia para te viajar, um dia do jogo e outro dia para te retornar, né? Então, por isso que surgiu essa ideia e acredito que seja uma ideia boa. Se der certo, né? Acredito que vai ser bem legal. Mas que vai demorar um pouquinho Vai demorar ainda, um né? pouco. Sim, é um processo. Para a mulherada que está nos assistindo, que sonha em ingressar nesse mundo do futebol, que, sei lá, ou até mesmo agora no futebol feminino que melhorou, que mensagem que tu deixa? Olha, eu sou suspeita em falar, né? Porque eu vivo isso, né? Diariamente e desde pequena, assim, gostei muito do esporte. Da forma que a gente fala, tem empecilhos no caminho, tem barreiras que a gente precisa quebrar, tem, mas da mesma forma o retorno, né, que isso nos traz é muito grande. Hoje em dia, muitas coisas que eu tenho, que eu conquistei, foi, né, por causa do futebol, né, lá algum tempo atrás, digamos, na forma de atleta, e hoje como árbitra, enfim, questões pessoais, né, de luta, de perseverança, de quebra de barreiras, né? Tu conquistar muitas coisas e se sentir grata por tudo isso e honrada, e também por muitas pessoas que tu acaba conhecendo nesse meio, né? Pessoas que talvez tu nem imagina que jamais estariam te ajudando, uma pessoa que nunca tu viu na tua frente, enfim, chegar, por exemplo, para pedir para tirar uma foto contigo, algo do tipo, assim, isso é muito gratificante. Tu acabar um jogo e ter uma pessoa lá pedindo para tirar uma foto contigo, por exemplo, ou tu receber uma mensagem no Instagram, até mesmo uma live, por exemplo, receber o convite, igual eu recebi o convite teu, né, por meio do consulado. Acho que isso é tudo muito gratificante, não tem nada que a gente possa fazer para agradecer. E eu digo que para quem quer se inserir nesse meio, que vá atrás, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos. O campo da arbitragem ele está bastante aberto para as mulheres, existe bastante espaço. Hoje em dia, se há algum tempo atrás não se via mulheres dentro de um campo de futebol trabalhando como árbitras, hoje em dia é um caminho que não tem mais volta, né? Podem ter certeza disso, as mulheres estão cada vez mais ocupando esse espaço e podem ter certeza que cada vez mais, espero, né, que vão ter mais mulheres na tela aí da TV para que todo mundo possa assistir e mostrar a sua capacidade, né, que nós mulheres somos capazes, né, de ocupar esses espaços também. Então, mais ou menos é isso aí. Eu fico, se tiver alguém, né, assistindo que quiser trocar uma ideia, saber mais como funciona também, eu fico à disposição. E não precisa ter medo, né? Daqui a pouco tem gente que fica um pouco com medo,
mas não precisa ter medo que dá tudo certo. A Marquesa aqui tentou entrar, mas eu acho que também teve problema com a internet, mas ela colocou aqui que ela é sua fã, chamou de lindona e comentou várias vezes que era sua fã. Então aí a gente é aquilo que a gente te fala. O, o pessoal vai acompanhando, a gente vai acompanhando e querendo ou não, tu é uma inspiração para várias mulheres e a gente, eu pelo menos eu sou tua fã, tanto que foi por isso que eu te convidei, porque eu achei muito legal e aí depois teve né, por questões do consulado também de eu ter visto uma hora consular contigo e eu achei fantástico. E é muito bom a gente trazer isso, é porque que nem tu falou, porque às vezes é medo, às vezes talvez as mulheres ainda tenham esse receio por conta, né, querendo ou Sim, não, de parte do machismo que se tem, ou por não saberem. sim, exato, é. Ah, não, eu agradeço, né, por estar aqui, como eu já comentei, trocando essa ideia e também pelas palavras de vocês. Fico muito feliz mesmo. E exato, bem como tu comentou, muitas vezes é a falta de informação, né? Que às vezes até conversando a gente troca essa ideia e pensa, mas não é, nem é tão assim como eu pensava, né? Tem tudo isso por trás, não é bem assim, eu estava enganada. Então, bem como eu comentei, o espaço está aí, né, para a gente ocupar ele, as oportunidades vão surgindo, né, conforme o tempo, mas é isso aí. Cada vez mais a gente mostrar do que somos capazes, né, e que possamos estar dentro desse esporte que ainda, né, a gente pode dizer, existe uma hierarquia masculina, mas que a gente vem diminuindo isso a cada ano e quebrando essas barreiras. O Consulado Feminino de Guaíba colocou aqui: parabéns pelo trabalho e pioneirismo. As gurias estão assim, realmente. A Caroline colocou: parabéns, maravilhosa. Também sou tua fã, muito fã. O Felipe, o jeito de botar a cara e ir para frente. Tens tudo para ir longe. Show de bola, obrigada. Teve alguma, agora, né? Foi para arbitragem e tudo mais, por toda essa questão, mas tu teve alguma inspiração daqui do Brasil ou fora do Brasil, de alguma arte, de alguma mulher ali que tu viu no futebol e que te inspirou a chegar onde tu está? Eu me inspirei depois que eu soube um pouco e que eu me informei um pouco com a. Me informei lendo notícias, enfim, sobre a história da Edna, né? Me inspirei bastante nela, porque a história dela também é um pouco assim. Minha história, na verdade, é um pouco parecida com a dela. Ela também teve início no futsal, né? Trabalhou no futsal nos primeiros anos e depois acabou fazendo o curso da federação lá. Na verdade, ela é do Paraná e trabalhava também no interior, né? Eu venho de uma cidade do interior também, do Rio Grande do Sul, que é São Paulo das Missões, é uma cidade que tem 7 mil habitantes. Então, e hoje ela está trabalhando, né? Foi para o Mundial de Clubes, né? Se todo mundo, quem sabe, conhece a Edna Alves, foi para o Mundial de Clubes, né? Foi para a Copa do Mundo FIFA, é a representante, né, das mulheres na arbitragem, tá aí, se consagrou no Campeonato Brasileiro, né? Então é a nossa representante aí número um. E eu me inspiro nela, né? Assim como ela também saiu lá de uma cidade do interior do estado dela. E eu também, quem sabe, chegar aí também no conquistar o que ela conquistou aí ao longo dos anos é um dos grandes objetivos também.
A Karen colocou muito orgulho dessa deusa dos campos. Obrigada. E o consulado, olha, agora o consulado feminino de Guaíba, não sei se vai te deixar numa saia justa aqui. A Andressa tem time de coração. Ah, meu time de coração é arbitragem, né? 100% arbitragem. Claro. Não, até, ó, tem outra Andressa aqui ainda Andressa me dizendo, achará. responde essa agora e dando risada. Não, meu time de arbitragem meu time do coração é arbitragem, né? Sempre vai ser. Mas eu posso dizer que, em relação a essa pergunta, que eu acho que quem está inserido nesse contexto da arbitragem é porque, primeiro, gosta de futebol, né? Gosta desse contexto, e porque e estando inserido, gostando e sendo apaixonado por esse contexto, não tem como há um tempo atrás tu ter algum time do coração, né? Quando eu tinha 10 anos, 12 anos, eu não diria que eu seria árbitra de futebol, né? Por exemplo. Então, mas hoje, claro, a gente consegue separar isso muito bem. Então, meu time aí do coração é arbitragem, sempre arbitragem 100%. Olha, as gurias não conseguiram Né? arranjar essa informação. Pô, ó. Não, e acaba também, né? Porque querendo ou não, vocês ficam neutros, né? Por conta da questão do trabalho também. E porque, querendo ou não, tu tem, às vezes tu pode pegar um pouquinho de afinidade de um time, de outro, e vai juntando, porque é o trabalho de vocês. Sim, sim, é. E acho que existe ainda muito essa curiosidade ou esse questionamento, né? Por parte da população, porque ainda se tem muito esse pensamento de que se eu vou estar lá num campo trabalhando, eu vou puxar mais pro lado do Grêmio, eu vou puxar mais pro lado do Inter. Ainda as pessoas não sabem, né, ter essa diferenciação, realizar o meu trabalho, né? Se isso acontecer, eu vou ser punida, né? E isso não vai ser bom para mim, para minha carreira, vai ficar ruim para tudo isso. Então, acho que se não existisse isso, seria bem tranquilo conversar, né, sobre essa situação. Mas eu acho que ainda é porque as pessoas não conseguem ter essa diferenciação ainda de que a gente está lá para realizar o nosso trabalho, né, de forma profissional, assim como os jogadores estão lá também, né, para realizar o trabalho deles. O Fabrício colocou muito orgulho dessa comadre. Ó, meu compadre aí. Teu compadre está, como diz, ó, te prestigiando É, hoje. Então tá, queria te agradecer, te desejar, né, todo sucesso nessa tua caminhada, que a gente vai continuar te acompanhando, que tu tenha, né, muito êxito, que tu consiga, assim como a Edna chegou de chegar, a gente daqui a uns anos te ver, sim. além da federação e CBF, num campeonato ainda maior, e que siga, né, sendo esse exemplo para o resto da mulherada. E como tu falou ali, viu, pessoal? Ela está aberta para quem quiser conversar, para quem quiser saber alguma coisa. Ó, Consulado Feminino de Guaíba. Deixa para a aposentadoria. Depois de parar, decide o Isso, time. exato, exato. E aí agora, né, deixa tuas considerações finais. Não, eu só tenho a agradecer aí pelo convite, mandar um abraço aí para todo mundo que está prestigiando a live e para as gurias aí de Quaraí também. Parabenizar também vocês por esse trabalho que vocês fazem com os consulados, né?
Até tu comentou, eu participei lá de uma conversa com o consulado, que é com a esqueci o nome dela agora. Eroni, isso, exato. Dos consulados gremistas, e eu não sabia que era tão imenso, né? Que existia todos esses consulados também aqui nas cidades, né? Mais da fronteira, nas cidades do interior. Então, parabenizar vocês por esse trabalho, né? Por movimentar também, né? O futebol aí, os consulados no interior. E agradecer pelo convite. Sempre que possível, eu estou à disposição, né? Por muitas às vezes até peço desculpas pelo transtorno da semana passada e muitas vezes não consegui conciliar aí com a agenda, mas fico feliz de que a gente tenha conseguido aí fechar o horário e trocar um pouco essa ideia. E como eu comentei, fico à disposição. Qualquer coisa podem me chamar para trocar uma ideia. Sempre que possível, vou tentar ajudar aí quem quiser, né, as mulheres que quiserem se inserir nesse meio, porque muitas pessoas me ajudaram e vêm me ajudando, né, ao longo desse caminho. Então, dessa forma, eu consigo retribuir também um pouco. Ah, não, quando te disse para não tem, é tipo vida de árbitro é que nem jogador. Vocês não, é aquilo que ocorre, corre que a gente não espera, é aquilo que nem eu comentei quando eu te convidei. Quando tu estiver disponível, quiser para a gente marcar, não tem problema. E quando quiser voltar também, estamos aqui, seja Gurias Gremistas ou Consulado Feminino de Quaraí, estamos, né, com as portas abertas para ti. Sim, legal. Principalmente por conta disso, porque tu nos representa dentro, como diz a gente, é a representação fora do campo e tem a nossa representação dentro de campo com os jogadores. Exato, exato. Não, fico feliz, espero que a gente possa nos encontrar daqui a pouco pessoalmente também aí num jogo, né? Agora recém começou, né, o Gauchão Feminino, então daqui a pouco aí num jogo a gente possa se encontrar também pessoalmente. E tem consulado feminino colorado também em Quaraí? Não. Ah, tá. Não, eu pergunto porque eu não sabia mesmo. Quando eu participei com a Eroni, eu nem sabia que era tão imenso, que existia todo esse número de consulados pelo Rio Grande do Sul. E achei bem legal, porque acaba movimentando todo mundo, né? De forma, além dos projetos sociais que tem, né? Que ela comentou, acaba movimentando, e eu não sabia nem que tinha. Então achei bem legal. E agora que tu comentou, eu pensei, vou perguntar para saber se tem também. A gente ainda não tem, tanto que a gente já plantou meio que a sementinha, que como tinha, porque a gente tem algumas coloradas que olham as nossas lives. Quando eu iniciei com o trabalho com as gurias gremistas, antes de ir para o consulado feminino, eu comentei com as gurias tem que criar as gurias coloradas em Quaraí. Na hora do jogo, todo mundo é igual, mas depois disso, e até para as ações sociais, é uma parte legal de se juntar. Sim, claro. Ou até mesmo para comentar jogo e tudo mais. Mas ainda, né, ainda não rolou. Então... tá. Não, claro, tem a parte competitiva, né? Tem a parte competitiva aí, que é saudável, que tem que ser saudável, mas também tem toda essa parte de troca também. Daqui a pouco aparece aí, tá? Bota a pilha, bota a pilha. Eu posso dizer assim, né? No meu pessoal, que nem tu falou que teve pessoas que te ajudaram. Quando eu criei o Gurias Gremistas, eu tive um incentivo de uma figura, né? Feminina gremista, mas a maioria das coisas, assim, digamos, burocráticas e questão de torcida mesmo, como é que eu monto, como é que eu não monto, foi de uma colorada. Legal. Que a minha melhor amiga é vice-presidente da Força Feminina, né, do Colorada. E aí, como ela já estava nesse meio, eu ia perguntando as coisas para ela. Aí depois, quando eu recebi o convite para ser consuleza do Consulado Feminino, eu perguntei, Jana, o que tu acha? Como é que funciona?
porque eu acho que eu já estou indo para outro caminho. E ela, vai fundo, vamos tocar ficha. Aí ela mexia, quando for Grenal, eu te odeio, mas do resto, tudo que tu me pedir, eu te apoio. Ah, não, legal, eu acho que é isso aí, né? Fortalecer esses laços, né? E para que possa estar surgindo coisas legais. E parabenizar também, né, em teu nome, a tia Ellen, por esse trabalho. Eu sei que não é fácil, né, porque tem que acabar movimentando muita coisa, né, e não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então, te parabenizar também por esse trabalho aí e mandar um abraço para todo mundo. Obrigada. Não, né? Aquilo que a gente se une, independente de time, independente de qualquer coisa, para um bem maior. Exato. E o objetivo maior, pelo menos, por isso que, né, eu tenho isso separado um pouquinho do Gurias com o consulado. Porque aqui o Gurias, como é o meu espaço, assim, e as minhas gurias apoiam também, a gente quer trazer, independente de que time for, de trazer mulheres, de trazer jogadores, que nem esse quadro, de trazer outros atletas de outros esportes, para contar um pouquinho, porque a gente sabe o quanto, para chegar onde tu chegou, tem todo um caminho. E o quanto às vezes é difícil, e às vezes tem apoio, às vezes não tem, Sim. tanto que aquilo que eu te perguntei da família, porque a gente fez uma live com a Raíssa, né, goleira do Grêmio, Uhum. e ela contou que no começo ela não tinha apoio da família. Tanto que ela jogava escondido, hoje ela já tem, e a gente sabe que às vezes, principalmente para nós mulheres, acontece Sim, isso. claro. Sim, são contextos diferentes, né? Cada pessoa passa por um contexto, por uma educação, cultura, né? Diferente. E acho que até por. Eu só realmente, depois, ainda mais essa live contigo, para a árbitra eu ia dar. Só pelo físico. Se fosse pelo conhecimento, até tentava, mas aí falando do físico, eu já não, Já tipo, não. não vai rolar para mim. Fico com medo da comunicação, com medo da torcida, já tá Ah, ótimo. mas ó, eu já não ia dar para essa função aí já. Então é bom porque cada um acaba ocupando, né, esses espaços, né, tanto no meio da comunicação, na arbitragem, enfim, né, o importante é ter nossa representatividade aí nesses espaços que, bem como tu comentou, juntas a gente vai seguindo em frente aí e conquistando o nosso lugar cada vez mais. Então tá, muito obrigada. Obrigada a todo mundo, né, que nos assistiu. Uma boa noite a todos. Sucesso Obrigada para nós. e sabe, as portas estão aqui, com certeza. Depois que acabar a pandemia, a gente vai marcar alguma coisa, vai dar um jeito de se encontrar, porque já está no coração das nossas gurias aqui, já faz parte das gurias gremistas, mesmo teu time sendo arbitragem. Tá bem, tá bem. Não, obrigada por tudo aí, Ellen. Fica um abraço aí para todo mundo. E claro, com certeza, quando der, a gente combina aí alguma coisa. Fico à disposição sempre. Tá bom, beijo, Beijo, tchau, tchau. tchau.